um artista de muito sucesso. Esse é o meu sonho. Eu quero fazer muito sucesso. Né? Eu quero... Né? Desperdiçando o talento do dor, infelizmente, né? Esse tipo de sucesso e fama não são para muitos, são para poucos. A maioria não é. Ela tinha talento para isso, mas nem todo mundo que tem talento para isso se torna uma pessoa de muito sucesso no mundo musical. A gente sabe disso, que são alguns. E essa mulher até hoje vive uma vida de frustração. Tá no louvor. Aí você fala, você está obedecendo à vontade de Deus. Ah, porque o coração não mudou. Continua ainda. Só faz esperando que um dia... Não, porque eu estou fazendo negócio com Deus. Estou fazendo aqui para o Senhor me levar para onde eu quero estar. Ou seja, não é eu estou aqui porque foi para aqui que o Senhor me mandou. Eu estou aqui porque eu quero estar lá. Igreja, abre o olho, seja fiel. Deus vai te levar aonde Ele quer que você esteja. E Ele vai levar alguns, a palavra de Deus, diante de reis e de gente rica. Mas a maioria Ele vai levar diante dos pobres, dos necessitados, porque Ele disse que foi para esses que Ele fez. Ele pode fazer um grande ministério de uma pessoa na sua vida. Como Ele fez na vida do irmão George Miller, que deixou uma vida de muito sucesso financeiro na Inglaterra e foi ser missionário lá na China, e lá perdeu a sua mulher, que morreu doente lá na China. Estou falando isso no princípio do século passado, onde sofreu com muita dificuldade com a língua, com a comida, para ganhar uma alma, em 7 anos de ministério. Foi um grande ministério, o ministério dele. Foi um grande ministério de uma pessoa, que esse homem transformando, foi o homem que levou o Evangelho e espalhou o Evangelho pela China. Se hoje tem crente na China, foi por causa dessa alma convertida que o George Miller um dia conquistou. Porque grande hoje o homem é quando há muito dinheiro e muito número. Grande diante de Deus é quando tem uma vida transformada. A gente precisa voltar a ser fiel. Eu preciso abrir os meus olhos. Eu preciso buscar. É por isso que aqui na Igreja Civil a gente prega a palavra expositiva, porque eu quero que você ensine, aprenda a verdade da palavra de Deus. Não ficar vivendo de fantasia e de auê e dessas coisas todas, que isso daí pode até encher a sua vida por um tempo, por uns dias, pode trazer uma alegria, uma coisa, e aí a gente pula, e a gente dança, e a gente... e dura uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois cai tudo, porque não tem base. A igreja onde eu me converti é uma igreja que caiu nessa mentira. Não era assim, mas caiu nessa mentira. E aí chegou um tempo que estava lá com o ministério, 2.000, 3.000 pessoas, 3.000 pessoas. Eu lembro que depois de uns 2 anos de ter saído lá, eu encontrei com um irmão que era de lá, talvez eu não devia ter saído. Hoje nós já alcançamos mais de 5.000 pessoas. Vai lá nessa igreja hoje, não vou dar um nome, não, mas vai lá para você ver o que sobrou dessa igreja. E vai ver onde estão esses 5, 6, 7 mil que eles disseram que alcançaram. São os que a gente encontra aí caídos nas ruas, bêbados, cometendo crime no jornal. Em adultério, em roubo, em safadeza, em calote, pilantragem. Porque esse tipo de coisa não muda a vida de ninguém, que não muda a vida de alguém é Jesus Cristo. É isso que nós precisamos ministrar, a palavra de Deus, essa palavra que transforma, que muda, e essa é a verdade, querido. Não adianta, eu não vou vir aqui te dar falsas esperanças e dizer assim, não, tudo vai ir bem. Não, vai ir bem com Jesus, tudo vai bem com Jesus. Mas isso significa que tudo vai bem até quando tudo vai mal. Ou seja, você vai estar bem quando tudo estiver mal. Porque o Senhor vai estar contigo, te sustentando. Ele não vai te abandonar. Amém. Amém. Terceiro ponto. Então, olha, nós aprendemos aqui. Eu preciso encher minha vida com oração, eu preciso marcar minha vida com fidelidade. Terceiro ponto. Eu preciso criar estratégia para chegar a outros lugares. Olha o que o versículo 38 diz aí. Respondeu-lhe Jesus, vamos a outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Olha como Jesus sabia
por que ele tinha o ministério nas suas mãos, o porquê que ele veio. Ele tinha uma estratégia, ele sabia para onde ele tinha ido. Jesus não estava preocupado que tinha muita gente esperando ele, que ali ele ia poder fazer agora um monte de cura, e as pessoas iam vir mais e mais número atrás dele. Ele falou assim, não, eu já fiz, eu já levei o evangelho, eu já preguei, eu já curei aqui neste lugar. É hora de ir para uma outra cidade onde não tem, onde ninguém ouviu, onde não houve uma cura. E olha que legal o que ele diz aqui, que ele vai para essas regiões, povoados vizinhos, ele foi para os lugares pequenos, para os lugares que eram muito menores do que Cafarnaum. Por quê? Porque Jesus ama cada comunidade. Quem veio de uma cidade pequena aqui? Quem veio de uma cidade pequena? Tem bastante gente vendo. De onde você veio, Jesse? Qual é o nome da cidade? Virginópolis. Quem mais? Quem mais veio de cidade pequena? Onde é Zé? Fala. Central de Minas. Nunca ouvi falar dessa cidade. Você? Capital de Valadares. Jacinto Machado. Quem mais? Quem mais veio de cidade pequena? Da onde, Águia? Sítio do Mato. Sítio do Mato. A gente ouve esses nomes assim, né? Que nem a gente tem, né? O pai da Priscila vem de Pau d'Arco. Pau d'Arco. Lá no meio do Alagoas, lá. Então, a gente ouve falar dessa cidade, a gente diz assim, né? Misericórdia, né? Misericórdia. E graças a Deus pela misericórdia. Sabe por quê? Porque Jesus não se espanta com essas cidades pequenas. Pelo contrário, Ele não se importa de onde você veio. Se Jesus hoje estivesse aqui em pessoa e você tivesse a oportunidade de perguntar para ele assim, Jesus, qual é a sua cidade preferida no mundo? Ele ia perguntar para você de onde você veio. E ele ia dizer, essa é a minha cidade. Glória a Deus. Porque você está lá. Amém. Obrigada. Ele estava lá numa grande cidade, Cafarnaum, muito movimento, mas o coração dele não foi para isso que ele veio. Ele veio para salvar. Ele veio para buscar individualmente cada pessoa, em cada povoado, em cada lugarejo, porque Ele te ama. A gente precisa ter estratégia como a de Jesus Cristo. A gente precisa ir aos que ainda não receberam. Esse homem não é tão conhecido, o Oswald Smith, ele é um dos meus favoritos. Ele escreve uma coisa que mexeu muito com a minha vida a respeito de evangelismo. Ele fala assim, né, ele é bem radical no que ele falou, mas eu acho que é importante o que ele disse. Ele disse uma vez assim, ninguém tem o direito de ouvir o evangelho 2 vezes enquanto houver gente que não ouviu o evangelho nenhuma vez. Eu concordo com isso. A gente precisa abrir o nosso coração e ter estratégia para alcançar novos lugares, novos povos, novas cidades. Gente que a gente ainda não alcançou. Gente da nossa família. Eu preciso de estratégia como Jesus Cristo. Eu preciso, às vezes, deixar um pouco o movimento e me aproximar dessas pessoas e levar para elas o Evangelho. Nós não podemos estar centrados somente num único lugar, né? num movimento aqui. Eu amo, querido, ter a igreja civil aqui, quero vê-la crescer, mas o meu coração não está no tamanho desta igreja. O meu coração está no poder que esta igreja pode ter, através de Jesus Cristo. Porque a gente pode até não ser uma igreja muito numerosa daqui a alguns anos. Eu espero que a gente se torne uma igreja numerosa, porque eu quero ver muita gente salva, mas esse não é o meu objetivo com a igreja civil. Eu quero que essa igreja seja uma igreja poderosa. Uma igreja que não seja conhecida, você conhece a igreja civil, aquela grandona lá que tem muita gente. Não. Eu quero que quando as pessoas vão falar da igreja civil, qual igreja? Aquela igreja lá, cheia de poder, aquela que muda a vida de uma pessoa viciada, que transforma a vida de uma pessoa que não conhece Jesus Cristo. É isso que eu gostaria de ouvir a respeito da igreja civil. Porque falar que ela é uma igreja grande, que tem muita gente no prédio, não faz diferença nenhuma na vida da comunidade. Que a gente precisa ser uma igreja cheia de poder, uma igreja dada, uma igreja que vai, uma igreja que sai e faz a obra, uma igreja com estratégia de alcançar outros povos. Olha, eu vou dizer, e já vivi, infelizmente já vivi, nunca ter vivido essa experiência, mas Deus permitiu de eu viver essa experiência, de estar numa igreja morta. A igreja tinha gente,
Tinha gente de Cristo, mas estava morta. Sabe por quê? Porque essa igreja já não tinha mais o desejo de alcançar outras vidas, de alcançar outras almas, de invadir outras almas. Era uma igreja morta, porque o dia em que a igreja se centrar apenas nos seus problemas pessoais, apenas nas suas contas financeiras, apenas naquilo que acontece no seu ministério, o dia que a igreja passa a ser uma igreja centralizada, para dentro é uma igreja morta, uma igreja sem vida. Independente do número de pessoas que estejam lá, é uma igreja morta. Porque a igreja de Jesus Cristo foi chamada para ir para fora, para expandir, crescer. A igreja local tem que crescer, ela tem que desenvolver, mas ela não pode centralizar tudo nela. Se ela só gasta o seu dinheiro com a igreja central, se ela gasta somente seu tempo com as coisas que acontecem na igreja local, ela é já uma igreja morta. É uma igreja que vai envelhecer. Nós vamos tudo aqui continuar, né, amigo um do outro, irmão, porque a gente gosta, né? A gente vai tudo ficando velho junto, aí chega um dia, né? Aí vai morrendo um, morrendo o outro, vai ficando, né? Duas dúzias, uma dúzia, meia dúzia, 2, 3, fecha e vende e vira uma discoteca. Como a maioria das igrejas que estão hoje, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, nas grandes cidades. Vira museu. Aliás, recebi uma notícia terrível essa semana. Terrível. Na semana passada eu recebi essa notícia. Que as igrejas lá na Inglaterra elas estão considerando abrir somente no dia de Páscoa e no dia de Natal. Porque não tem mais gente suficiente para ir nas igrejas durante a semana. Então a igreja vai continuar, mas ela só vai abrir as portas no dia de Páscoa e no dia de Natal. Por quê? Aí você diz assim, não, essa igreja vai morrer. Essa igreja já morreu faz tempo. Por isso ela chegou a esse ponto. A gente precisa de estratégia de alcançar. Nós devemos priorizar um lugar para orar. Nós precisamos priorizar um povo para ministrar. E nós precisamos priorizar um lugar para pregar o Evangelho. E para finalizar a minha mensagem, o último ponto diz: permaneça na pregação do Evangelho. Versículo 39 diz: foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Olha para você ver. Jesus disse, foi para isso que eu vim. Para que ele veio? Ele veio para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O expulsar demônio, o milagre que ele fazia, isso era consequência do seu ministério. Jesus veio para levar a mensagem. Ele começou a ir de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, de povo em povo, levando essa mensagem. Que mensagem é do Evangelho? Eu tenho que permanecer no Evangelho. Querido, eu preciso encher a minha vida da oração, da fidelidade, de estratégia. E eu preciso encher a minha vida da pregação da palavra de Deus, da verdade, do Evangelho de Deus. E eu não estou falando de ficar ouvindo 24 horas por dia pregação na internet, não, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Não é isso. Encher minha vida do Evangelho não é encher de pregação que eu fico ouvindo. É eu buscar e viver o Evangelho. Isso é encher minha vida do Evangelho. É eu pôr em prática, obedecer aquilo que a palavra de Deus me chama para fazer e viver. Isso é encher a minha vida do Evangelho. Quando a gente é novo no Evangelho, a gente às vezes toma uns caminhos errados. Foi eu, né? Esses dias eu estava limpando minha casa, aí abri lá umas caixas lá para jogar umas coisas fora. Eu achei, né? Eu até vou dar para quem quiser aqui, né? Depois algumas coisas. Eu tenho lá pastas e pastas com mensagens bíblicas que eu comprava dos pastores que eu gostava de ouvir. Me ajudou muito, eu aprendi muita coisa ouvindo essas coisas. Eu tenho lá centenas e centenas de CDs e eu achava que encher minha vida do Evangelho era ficar o dia inteiro ouvindo. E eu fazia isso. Eu andava com o meu iPodzinho, né? Antes era até aquele negócio de CDzinho assim, ficava do lado, né? Você dava um passo e ele parava, né? Dava outro passo e ele parava de novo. Lembra disso? Né? E eu tenho um monte desses CDs, porque eu falava assim, vou encher minha vida do Evangelho, e passava o dia ouvindo, né? Ouvia um monte de pregador, um monte de mensagem. Mas eu não estava praticando aquelas mensagens na minha vida diária, eu não estava vivendo, eu não estava obedecendo como eu devia obedecer, e eu estava achando que eu estava cheio do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa, se tem alguém aqui buscando esse caminho, esse não é o melhor caminho. Ouça sim as mensagens, ouça, mas você precisa ter tempo para pôr em prática o que você ouviu. Você precisa viver o que você ouviu. Isso vai fazer diferença na sua vida. É isso que vai te dar, né, acesso a essa eternidade na presença de Deus. É isso que vai fazer prosperar a sua vida neste lugar.
A mensagem do Evangelho é a coisa mais importante que um crente pode ter. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está lá no livro de Romanos, hein? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Pregar é uma coisa doida mesmo. Quem já pregou? Quem já pregou? Pregar é uma coisa muito doida. É uma coisa, eu acho, pregar é uma coisa doida. Você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe o que as pessoas vão fazer com você. A gente quando prega, você não sabe se as pessoas vão entender o que você está falando. Pregação é uma coisa doida. E foi, olha, é sério, a gente se esforça para fazer o melhor possível, para levar a mensagem o mais claro possível, o mais limpa, o mais fiel à palavra de Deus. E tem gente que ouve você falar e entende tudo ao contrário. Pregar é uma coisa louca, mas foi assim que Deus determinou que a salvação chegaria aos homens. Amém. Pela pregação do Evangelho. Meu irmão, pregar não é só quem vem na frente da igreja ou quem vai diante do multidão para pregar. A gente prega para a nossa vida todo dia. Quando eu perguntar a próxima vez para você quem já pregou o Evangelho aqui, todo crente aqui devia ter levantado a mão. Porque a gente prega para o nosso dia a dia. Quando a gente chega lá e dá um abraço no irmão, diz assim, né, meu irmão, eu senti a sua falta. Meu irmão, eu te amo. Olha, você está precisando de uma ajuda? E Deus é misericordioso. Eu estou pregando quando eu faço isso. Eu estou dizendo, olha, Jesus tem poder para mudar a sua vida e te salvar. Eu estou pregando quando eu faço isso. Nós todos temos que ser pregadores e encher a nossa vida dessa pregação da palavra de Deus para mudar a vida das pessoas. Então hoje nós aprendemos 4 coisas que vão fundamentar a nossa fé. Primeira delas, comece o seu dia com oração. Segundo, marque a sua vida com fidelidade. Terceiro, crie estratégias para chegar a outros lugares. Quarto, permaneça na pregação do Evangelho. Para encerrar, vou deixar com você com 3 ações para que você faça isso essa semana. Primeiro, tenha um tempo de oração e devocional todos os dias com o Senhor. Você precisa tirar um tempo de oração, querido. Você precisa hoje fazer um plano. Você precisa dizer, Senhor, essa semana eu vou todos os dias orar, neste horário, neste lugar. Você precisa fazer um plano. Se você não começar a fazer um plano, você nunca vai desenvolver a sua vida de oração. Se você não sabe como começar, você tem uma boa oportunidade no sábado de estar aqui com os outros irmãos que já oram há mais tempo. Vem cá, ouve a oração deles. Talvez você aprenda até a orar um pouco mais. Venha orar com os irmãos. Faça um plano. Segunda coisa que eu deixo para você essa semana. Pergunte-se se o que você está para fazer é exatamente o que Jesus faria no seu lugar. A gente precisa fazer isso. Olha, eu tenho que fazer isso. Jesus, você faria o que eu tenho pensado em fazer agora? Eu preciso pôr isso em prática na minha vida para que eu seja fiel. Eu preciso dizer, Jesus faria o que eu vou fazer agora? Eu preciso pôr em prática. É simples. Esse é um passo simples. A única coisa que você precisa fazer é fazer essa pergunta. Jesus, você faria o que eu estou para fazer? Eu tenho certeza que o Espírito Santo, a palavra de Deus, vai falar com você neste momento. E terceiro, esforce-se, e aqui eu não estou falando para você fazer, estou falando para você se esforçar em levar o Evangelho todos os dias. Busque uma oportunidade. Leve o Evangelho para alguém. Talvez você ainda tenha dificuldade de conversar com uma pessoa que não conhece o Evangelho. Leve o Evangelho para uma pessoa que já conhece o Evangelho. E pergunta para ele, meu irmão, se eu tivesse falado assim com uma pessoa que não conhecesse o Evangelho, ele entenderia. Você entendeu o que eu falei? Leva, pratica. O teu irmão vai te ajudar. Vai falar, não. Né? Marcos, leva o Evangelho para Luceni. Luceni, se fosse uma outra pessoa, eu entenderia o que eu tinha falado aqui. A gente precisa pôr em prática, a gente precisa começar a levar. Se a gente não começar a levar diariamente, a gente nunca vai levar em lugar nenhum. Esse é o ponto. É hora da igreja crescer em lugar de vida. É hora da igreja andar como Jesus andou. É hora da igreja ter o caráter que Jesus tem.
E essa é a minha oração por essa igreja. Fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento eu oro pedindo que a Tua palavra seja viva nas nossas vidas. Que nós venhamos aprender com o Teu Evangelho, Deus Pai. Obrigado, Senhor Pai querido, que o Evangelho de Marcos mostra, Senhor, este Jesus, o servo, bom e misericordioso, cuida de nós, Senhor Pai querido. Por isso, neste momento, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, te pedindo, Deus Pai, que nos ajude, Senhor, a nos tornarmos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Para que a gente venha viver conforme a Tua vida, com as nossas mentes transformadas, com as nossas vidas refletindo a novidade de vida que recebemos do Espírito Santo de Deus. Por isso hoje também eu clamo, Senhor Pai querido, se alguém aqui ainda não te conhece, Senhor, ouvindo essa mensagem, que o Senhor hoje enche este coração de convicção e fé, para que haja hoje redenção e transformação, para que haja hoje salvação neste lugar. Senhor, salva as almas neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Edifica a Tua igreja, leva a Tua igreja, Senhor, a glorificar o Teu nome, vivendo de uma maneira digna, Senhor Pai querido, fazendo a obra genuína do Evangelho de Jesus Cristo. E impede, Senhor, que nós nos tornemos, Senhor, pessoas centralizadas em nós mesmos, egoístas, Senhor, Pai queridos, intolerantes. Pai, em nome de Jesus Cristo, enche o nosso coração de amor por aqueles que são diferentes de nós, para que a gente também, amando, leve o Evangelho àqueles que ainda não te conhecem. Ajude-nos, Senhor, a alcançar cidades, povoados, vizinhos, pessoas que ainda não te conhecem, a alcançar familiares que ainda não tivemos a oportunidade de compartilhar o Evangelho, amigos de trabalho, amigos de escola. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós te pedimos, Deus Pai, ajude-nos, Senhor, a crescermos na Tua presença, para que a nossa fé, Senhor Pai querido, um dia possa ser como um grão de mostarda, que começou pequeno, mas hoje é capaz de abrigar uma multidão sobre as suas folhas. Pai, em nome de Jesus Cristo, dá poder à Tua igreja de vencer o pecado e viver a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queria te convidar agora neste momento a ficar de pé e a louvar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de louvor, honra e adoração. Eu aproveito esse momento para fazer uma pergunta. Se hoje alguém aqui ouvindo essa mensagem e pela primeira vez sentiu no seu coração a convicção de que é um pecador, e você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus, faça um sinal para mim que eu quero orar por você. Amém. 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 Mais alguém? Pai, em nome de Jesus Cristo, hoje, Pai, nós levamos essas vidas que confessam, Senhor, diante de Ti, a fé em Ti, Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Espírito Santo de Deus inicie uma obra maravilhosa nestas vidas. Que dê, Senhor, Pai querido, continuidade na obra que o Senhor já iniciou. E leve-os a crescer em fé, Senhor. Que eles levem a crescer em santidade. Que os leve a crescer em prosperidade de vida espiritual e material. Deus Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que hoje o Senhor sustente essas vidas e dê a eles a direção do Espírito Santo de Deus que nos conduz à vida eterna, Pai. Senhor, levanta a Tua igreja a ajudar estes irmãos a caminhar na Tua presença. Que nós possamos, Senhor, edificar uns aos outros neste lugar e que eles, Senhor, sejam peças ativas e participantes da Tua igreja viva neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vou dizer uma coisa para você, não tenha medo de pedir ao Senhor que quebre a sua vida na presença dele. Eu ouvi muito isso de professores de seminário e outros pensadores. Cuidado com o que você pede. Você pede para Deus te quebrar, Ele vai quebrar a sua vida. Querido, nosso Deus é um Deus bom, Deus de misericórdia, Deus santo.
Se ele hoje quebrar esse vaso, porque ele precisa ser quebrado, ele vai colocar no lugar certinho para te abençoar, para te fazer crescer. Não precisa ter medo, querido. Não, se você precisa, diga a ele hoje: quebra, Senhor, a minha vida, quebra esse vaso e faça um vaso novo, um vaso de honra, um vaso cheio da tua unção, cheio da tua vida, cheio da tua presença. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Levanta as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja agora com a tua presença, Deus Pai, com a tua vida, com o teu consolo, com o teu sustento, Deus Pai, com a tua provisão. Pai, em nome de Jesus Cristo, guarda, Senhor, a tua igreja neste lugar. Dá-nos, Senhor, Pai querido, a tua fidelidade, Senhor, para que as tuas promessas vivas nas nossas vidas, Senhor, reflitam um testemunho, Senhor, de alegria e de paz, um testemunho de vida, Senhor. Senhor, abençoa a tua igreja esta semana, Deus Pai, dando a cada um deles o poder de viver na tua vontade. Ensina a tua igreja a orar, Senhor, para que haja, como dizemos no ditado, Senhor, muita oração, muita bênção, pouca oração, pouca bênção, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Senhor, que seja a igreja poderosa, porque é uma igreja que ora, te procura e te busca. Senhor, muda as nossas vidas. Que a graça do Pai, o amor do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós até a volta do teu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com uma semana maravilhosa na presença do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus?